poder da sua linguagem, como afeta os seus resultados. Então, a importância de você saber o quanto a sua fala influencia no seu estado emocional, no seu estado atual que você se encontra. Se você está aí insatisfeita com o teu trabalho, com o teu emprego, ou até mesmo com as atividades que você faz, está buscando uma oportunidade de fazer aquilo que você gosta, mas se sente insegura, se sente perdida, não sabe como se direcionar. Mulher acima de 35 anos que busca uma carreira nova, que busca um novo emprego, um novo trabalho, uma atividade que você realmente goste e sinta prazer e realização em ter. Né? E por um motivo ou outro que você ainda não identificou, você não sabe que essa carreira ou que esse trabalho está pertinho de você, porém você não sabe qual caminho seguir, está insegura, está com medo, né? Enfim. Então, tudo isso pode estar acontecendo com você. E isso, de fato, afeta o seu estado emocional, afeta os seus pensamentos, afeta a sua linguagem, afeta seus sentimentos e muito mais, afeta o seu comportamento. É pertinente para que você venha aumentar o seu nível de consciência com relação ao que você fala, a questão do poder da sua linguagem, o quanto a sua linguagem interfere no estado que você está. Você pode estar num estado hoje de estagnação, num estado de confusão, num estado de insatisfação. Insatisfação porque não tem tempo para cuidar da sua família, insatisfeita em várias áreas da sua vida e principalmente na vida profissional. E a insatisfação vai gerando o quê? Uma linguagem que vai tomando uma força, vai tomando um poder e vai afetando os seus resultados. E você não consegue ter força para avançar, para sair dessa estagnação profissional e partir para aquilo que de fato você gosta e se sente feliz. Então, a partir de agora, você vai conseguir entender e vai começar a ter consciência todas as vezes que você abrir a sua boca para falar alguma coisa. Esse conteúdo é para você que está insatisfeita com o seu trabalho, que está insatisfeita com a sua profissão atual, com a sua carreira. Você, assim, não está satisfeita com a jornada que você fez até o dia de hoje. Pode ser que você esteja na profissão errada, que não tem a ver com as suas habilidades, com a sua vocação. Então, são temas. Esse tema de hoje ele é muito pertinente para que você venha se identificar e perceber que você está no lugar errado, está precisando fazer uma mudança de emprego, uma mudança de trabalho, sabe? E ir trabalhar com aquilo que verdadeiramente tem a ver com a sua essência, que tem a ver com as suas habilidades, com a sua vocação, com o seu perfil comportamental. E a gente entende o quê? A gente entende que a linguagem é o maior recurso que nós temos, sabe? Que o ser humano possui. E com a linguagem, a pessoa, né, pode alcançar qualquer coisa que ela queira na vida dela, através da linguagem. Você sabia disso? Não basta apenas você falar, mas quando você fala, algo dentro de você toma uma força que te impulsiona a você caminhar rumo ao seu objetivo. Então, através da linguagem, nós conseguimos, né, provocar uma mudança na nossa vida. Então, olha para o teu estado atual, estado de estagnação profissional, estado de estagnação na carreira, na profissão, no trabalho, e você está se sentindo como? Insatisfeita. Não está legal para você. E eu te entendo perfeitamente, porque eu já vivi isso.
Eu já tive meu estado de estagnação, estive num estado de insatisfação profissional. E quando, na verdade, eu descobri que a minha insatisfação era porque eu estava simplesmente fora do meu propósito de vida. Mas eu precisei passar por um processo esse de autoconhecimento, que me levou a me reconectar com tudo aquilo que está dentro da minha potencialidade, tá? Então é disso que nós estamos falando aqui. Se você hoje está se sentindo aí insatisfeita com o seu trabalho, pensa nisso. Pensa porque provavelmente o ciclo nessa empresa pode estar se fechando e você não consegue identificar isso. Então, talvez esteja na hora de você mudar de empresa, mudar de emprego. De repente, você tem uma veia empreendedora, mas não sabe identificar isso dentro de você, e você pode vir trabalhar com aquilo que verdadeiramente te traz prazer e traz a sua realização profissional, certo? Então, a nossa linguagem, ela pode provocar, sim, uma mudança em você. A sua linguagem, a forma como você fala, pode levar você a construir uma vida profissional melhor da que você está hoje. Então, assim, começa a observar a forma como você fala, porque provavelmente você fala daquilo que o seu coração está cheio. O seu coração está cheio de quê? Está cheio de ranço, está cheio de insatisfação, está cheio de amargura, está cheio de quê? Então, é disso que eu estou falando aqui. Então, automaticamente, se o seu coração está cheio de angústia, um sentimento de vazio, um sentimento de não ter uma orientação certa, automaticamente você vai produzir isso na sua fala. Tá? Então, a importância de você atentar para a sua linguagem, para a forma como você muda. E tem muitas pessoas que acham que o dinheiro ele pode mudar o mundo, né? Que o dinheiro, que os bens materiais podem mudar a vida de uma pessoa. De uma certa forma, sim, ajuda bastante. Mas o que você precisa entender é que a sua linguagem, ela pode levar você a uma realidade diferente do que você está vivendo. E baseado nisso, eu quero trazer para você a forma como você fala pode influenciar em todo o seu ambiente, em tudo que está à sua volta. Então, se você está aí hoje insatisfeita no trabalho, com a sua atividade, está com medo de fazer uma transição, de mudar de um emprego para o outro, de pegar aquele projeto que verdadeiramente tem a ver com você, mas você está insegura, até engavetou porque não acredita que é possível. Então, eu digo para você, observa a sua linguagem. A sua linguagem pode fazer toda a diferença, tá? Então, tudo isso, conforme eu estava dizendo, o dinheiro é importante, sim. Bens materiais é importante, sim. E isso mexe de verdade com o comportamento humano? De uma certa forma, sim. Mas o que é capaz de mexer com o seu comportamento é a forma como você fala. A forma como você fala pode influenciar a sua realidade, pode mudar a sua realidade. E é disso que a gente está falando aqui. A forma, a sua linguagem, ela provoca mudanças, ela transcende a teoria e ela transforma o seu mundo, a sua realidade. Então, como você está falando hoje? Qual é a linguagem que está mais assim no seu cotidiano? É uma linguagem vitimista? É uma linguagem de dúvida? É uma linguagem negativa, colocando sempre o não, a linguagem da impossibilidade? Então, é preciso você rever
o quanto tem poder na sua fala, na sua linguagem, naquilo que você está pronunciando. E isso pode tornar a sua realidade completamente diferente. Eu aprendi, a gente já sabe disso há muito tempo, né? Mas quando você começa a desenvolver, você fala assim, começa a ter gratidão, parece até clichê falar isso, né? Da gratidão. Mas a gratidão, ela é uma técnica que leva você a admirar o belo, admirar o simples, e você começar a ver sentido na sua vida nas pequenas coisas. Ainda que você esteja vivenciando um caos na sua vida profissional, você está insatisfeita, você não está mais se identificando com a empresa, com a cultura da empresa, isso tudo está te incomodando. Mas a partir do momento quando você vira a chave do seu olhar, da sua lente, e você enxerga que aquilo ali é uma oportunidade, tudo muda o sentido. E aí, quando você começa a praticar a gratidão, você muda o seu humor, você muda o ambiente e as coisas começam a funcionar a teu favor. Então, a importância de você identificar qual a linguagem que você está utilizando no seu estado atual. Porque você pode estar num estado de tristeza, de angústia, porém, se você muda a linguagem, você muda o sentimento, você muda o pensamento. Então, é preciso você modificar a forma como você fala. E eu estou trazendo aqui para vocês hoje a minha experiência de vida, tá? A minha experiência. Então, para complementar um pouquinho mais essa questão da linguagem, o que a linguagem pode fazer? O que a linguagem pode te trazer? Ela pode dissipar o seu estresse ou ele pode potencializar o seu estresse. Pode cativar pessoas ou pode afastar pessoas de você. Ela pode ajudar você a conquistar teus sonhos ou destruir teus sonhos, ou fazer com que você engavete os seus sonhos. Então, a linguagem, o poder da linguagem é muito forte. E, às vezes, quando eu falo disso, gente, eu estou falando de autoconhecimento. Eu estou falando do processo de você começar a se auto-observar e perceber como está a sua linguagem. E a sua linguagem, automaticamente, ela vai afetar. Ela vai afetar o seu estado emocional, vai afetar o seu humor, vai afetar a sua realidade, tá? Então, por isso a importância de você observar a forma como você fala. Há um poder muito grande. Eu costumo dizer que a nossa fala são como seres espirituais, que à medida que você fala, vai se transformando e tornando a sua realidade real mesmo. Vai fazendo com que a sua realidade fique concreta. Então, por isso, a importância de você mudar a sua linguagem. Hoje mesmo eu estava com uma cliente, né, no atendimento de mentoria, e ela falou assim, Elinês, eu estou procrastinando muito, eu sou uma procrastinadora nata. Falei, a partir de hoje você não vai mais dizer isso, porque quando você diz isso, o seu cérebro, ele concorda que é, e ele vai trabalhar sempre contra a sua produtividade. Então, você precisa mudar sua linguagem. Eu tenho pessoas que eu já atendi em mentoria que têm uma linguagem de escassez. Tudo para ela é muito difícil, tudo para ela não dá conta de fazer, ela tem uma escassez, uma linguagem. E eu falei para essa pessoa, meu amigo, você tem uma linguagem de escassez. E é por isso que você não avança. É por isso que você tem um potencial tremendo e você não consegue avançar pela linguagem que você coloca. E a linguagem dele era uma linguagem de escassez.
Imagina uma pessoa que tem um potencial incrível, porém, ela não consegue mudar a linguagem. Se ela não muda a linguagem, ela não muda a realidade dela, certo? Então, o uso de palavras, por exemplo, quando você é um líder, o líder ele consegue conquistar seus seguidores, ele consegue mudar o resultado de uma empresa, o resultado da sua equipe, ele aumenta a produtividade da equipe, ele consegue influenciar de forma positiva. Tudo vai depender do quê? Da linguagem que a pessoa está atuando. Porque a importância de você entender que às vezes não é você abrir mão do seu trabalho, é você mudar a sua linguagem, o seu pensamento, a sua perspectiva, mudar a sua lente. Então, quando a gente fala disso, a gente fala muito mais da parte interna do que da parte externa. E aí é onde você começa a entender que a mudança precisa acontecer dentro de quem? Dentro de você. Se você muda a sua linguagem, você muda pensamento, você muda o humor, você muda a realidade. E é disso que eu quero falar agora com você. Eu estou trazendo aqui para vocês uma novidade para vocês. Eu quero compartilhar isso aqui com vocês, porque faz parte da minha história, faz parte da minha experiência, da minha vivência. Então, o que significa isso, Elinês? Qual é a surpresa que você tem para a gente? Está aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é um livro, tá? Hoje eu posso dizer que eu sou oficialmente coautora nesse livro. O livro é O Chamado, tá? Como que isso aqui aconteceu? Eu vou te explicar agora, vou trazer a minha experiência de vida para vocês, tá? Dia 1º de janeiro de 2022, geralmente eu tenho uma tendência, todo final de ano, parar entre o dia 20 e o dia 31, de montar as minhas metas do que eu quero conquistar para o ano seguinte, né? E uma das metas que eu tinha colocado era escrever um livro, certo? E aí, quando foi dia 1º de janeiro, eu declarei que esse seria o ano das oportunidades na minha vida. E dali eu comecei a pensar em todas as possibilidades de oportunidade. Então, eu declarei com toda a minha força que esse ano de 2022 seria o ano das oportunidades. Oportunidades de pessoas se aproximarem de mim, oportunidade de negócios, oportunidade de conhecer novas pessoas, oportunidade de crescer, oportunidade de virar uma escritora. Eu comecei a ver em tudo na minha vida as oportunidades. E esse livro, eu como coautora desse livro, foi mediante a eu profetizar que as oportunidades aconteceriam na minha vida. E em menos de 7 dias, eu tenho uma amiga chamada Gisele Ribeiro, que até o ano passado ela trabalhava aqui comigo, né? E hoje ela está como funcionária pública de Caxias, sempre esteve e acabou que não deu conta dela ficar aqui comigo. Então, através dela, ela se conectou com o Marcelo Alves, que é o dono dessa editora, e aí ela falou, amiga, tem uma oportunidade de você, da gente escrever um livro, ser coautora num livro. Eu falei, sério? Aí ela trouxe para mim a oportunidade, me conectou com ele, e eu fechei os olhos e falei, eu tive um dia para escrever o capítulo, né? E aí, daquele dia, eu utilizei exatamente, e eu coloquei como título do livro, O Ano do Extraordinário. Por que o ano do extraordinário? Porque seria o ano onde todas as oportunidades começariam a chegar na minha vida. Então, isso começou a acontecer. Em 7 dias, eu me conectei com o Marcelo, em mais um dia eu escrevi o capítulo, e ontem
eu recebi aqui na minha casa os 20 livros, né, que a gente, do acordo que a gente fez, que a gente tem a direito aos 20 livros aqui. Então, está aqui para vocês uma vivência minha da prática da palavra, de você colocar a palavra em prática. E quando eu coloquei aqui, e não somente eu me conectei com 52 autores, foram 52 autores, cada um escrevendo o seu capítulo, cada um falando um pouco da sua vivência, da sua experiência de vida. Então, é um livro incrível que mostra pessoas aqui saindo do anonimato, saindo da estagnação para virar um escritor, para virar uma pessoa que vai contribuir com uma nação, com pessoas, para as pessoas saírem das suas estagnações também. E aí, o que é muito barato isso, que é muito, muito lindo isso, né? O poder da palavra. Então, quando você usa o poder da palavra, você muda a sua realidade. E aí, quando ele escreve aqui, né, o Marcelo escreveu, o que acontece quando 53 pessoas se juntam para compartilhar mensagens que queimam no coração? No mínimo, nasce um livro. Aliás, do que um livro, uma verdadeira ferramenta de transformação vinda do coração de Deus para a sua vida. Há um chamado, um convite, uma convocação. Você faz parte disso. Você também quer atender ao chamado do Senhor dos Exércitos e tornar-se um general no reino? É chegada a hora, não tem mais volta. Então, quando você abraça a oportunidade, você enxerga a oportunidade, você identifica uma oportunidade, as coisas mudam na sua vida. Mas não basta apenas você abraçar a oportunidade. É importante que você, nesse mover, você faça o movimento para a sua vida. Então, eu estou falando aqui de mudança de carreira, estou falando de mudança de emprego, eu estou falando de você sair dessa estagnação profissional que você tem. Então, quando você muda um aspecto apenas, que é a linguagem, que aparentemente parece pequena, né? uma mudança pequena, mas é uma mudança poderosa, que pode influenciar a tua vida de uma maneira incrível, certo? Então, tá aqui, olha, gente, fruto do que eu disse, que o ano de 2022 seria o ano das oportunidades. E nessas oportunidades, eu fui conhecendo pessoas que vieram, que chegaram até a mim, mas eu também fui em busca dessas pessoas. Hoje eu tenho aqui duas parceiras comigo, trabalhando aqui nesse meu projeto, porque eu fiz um movimento. Primeiro eu declarei, e no declarar eu comecei a agir. Então, tudo aquilo que estava me segurando fez com que eu avançasse rumo aos meus objetivos. Entendeu? Então, o que eu quero que você hoje pegue essa experiência que está aqui e você transforme para a sua vida. Que essa estagnação que você está aí, profissional, nesse emprego, que você pode mudar isso em 3 meses, em 2 meses. Você pode dar uma virada, uma guinada na sua vida profissional, no seu projeto de vida, daquilo que você quer mudar e não consegue, é possível. Com um movimento de mudança de linguagem. Então, através da minha fala, do poder da palavra que eu coloquei aqui, olha o que chegou nas minhas mãos. Eu me transformei numa escritora. Esse é o primeiro. Eu fui coautora aqui, mas eu já tenho um que eu já estou terminando de escrevê-lo, né? Que é o poder da palavra, de você usar a palavra a teu favor. Então, está aqui uma oportunidade para você que você não sabe como agir para você mudar de emprego, mudar a sua rota profissional. Mude a sua palavra, mude a sua linguagem. Quando você muda a linguagem, você muda comportamento,
você muda pensamento, você muda sentimentos, tá? Então, gente, eu queria muito compartilhar isso aqui com vocês, tá? Chegou o meu livro, o meu primeiro, tá aqui. Quem quiser adquirir, pode mandar um direct aí para mim. É maravilhoso, os temas são incríveis aqui dentro, tá? Eu estou assim apaixonada por cada tema. Ó, mulher incrível da vida real. Afinal, o que significa honra? O primeiro passo é despertar conflitos de interesse no casamento, sentimento da reciprocidade, recalculando a rota. O perdão é a chave que abre todas as portas. Por que é importante se colocar no lugar do outro? E por aí vai. São 52 capítulos que tem aqui dentro. Então, está aqui a sua oportunidade de você avançar, tá bom? Quem quiser adquirir, tá aqui, olha, o chamado. Depois manda um direct para mim e a gente ainda vai fazer o lançamento dele. A gente está aguardando o restante das pessoas receberem para a gente fazer esse lançamento. E vai ser, assim, incrível. De repente, eu faço junto com o outro, eu faço esse primeiro, a gente ainda está verificando isso aqui. Então, eu queria compartilhar com vocês, porque isso aqui é fruto do meu trabalho, é fruto daquilo que eu acredito, é fruto do poder das palavras e da ação, né? Porque não basta a palavra, tem que agir. Então, compartilhando com vocês ainda, o escritor Joseph Jalsky, né? Ele diz o seguinte: é através da linguagem que criamos o mundo, porque ele não é nada até que o descrevemos. Ou seja, o mundo só é alguma coisa, o seu mundo só é alguma coisa quando você passa a descrever. Como você descreve? Você descreve pensando nele, agindo sobre ele, falando sobre ele. Então, é através da linguagem que a gente cria, é através da linguagem que a gente muda uma realidade. E ele ainda fala mais um pouquinho, que ele fala assim, e quando nós o descrevemos, criamos distinções que governam as nossas ações. Então, quando você descreve a tua realidade, a realidade futura que você quer, você consegue governar sobre as suas ações. Então, a importância de você pronunciar, observar a sua linguagem, observar o poder que tem da sua fala. Então, é possível, Inês, você sair dessa estagnação que você está, profissional? Claro que é possível, mas ninguém vai fazer milagre para você. É preciso que você faça o seu milagre, tá bom? Você precisa se movimentar a favor daqueles seus objetivos. E um dos movimentos é você mudar a sua linguagem. Então, eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas de como você pode mudar a sua linguagem, tá? É simples? É simples, é preciso uma técnica, né? Então, existe técnica para isso. Como eu sempre falo, né, gente? Como eu sempre falo, existe técnica para tudo, tá? E mudar uma linguagem também existe técnicas. Mas vamos lá. A primeira dica que eu vou deixar aqui para você é você mudar o teu chip mental, o teu pensamento. Você precisa observar. É um exercício no início mecânico, tá? Você pode fazer uma lista. Poxa, pensei de forma negativa hoje. Quantas vezes no dia eu penso de forma negativa? É mudar o chip. Mudar o chip daquele pensamento negativo que você tá. Daquele pensamento de impossibilidade. Aquele pensamento de escassez. Você precisa identificar em qual momento do dia você pensa de forma negativa, em qual momento do dia você está falando palavras que te depreciam, que te botam para baixo, de impossibilidade, de escassez.
você começa observando os teus pensamentos que você vai criando. Então, quando você começa a desenvolver um pensamento, a primeira coisa que faz é você falar. Quando você fala, você gera um poder sobre aquela fala que você pronunciou. E aquilo toma uma proporção, tá? Então, a primeira dica que eu dou para você é você observar, é você mudar o chip dos seus pensamentos. Observe o pensamento e mude o chip, tá? A segunda dica que eu deixo hoje para você é o seguinte: observar a sua linguagem, o seu pensamento, sentimentos e comportamento. Então, é um exercício diário, porque às vezes você está tão no automático, na forma como você fala, que você nem percebe. Então, passe a observar aquilo que você está falando durante o dia. Quantas vezes no dia você fala algo ruim, negativo, se depreciando, que não é capaz, que não pode? Passa a observar e anotar isso. E você vai fazer um registro de bordo, isso diariamente. E ali no final de uma semana, você vai perceber o quanto que você tem usado palavras que pronunciam e que te colocam para baixo, que gera em você impossibilidade. Então, é observar. Então, quando você observa a sua linguagem, o seu pensamento, o seu comportamento, você, opa, realmente, eu preciso começar a mudar. E disso, gente, o que eu estou falando é o quê? É autoconhecimento. Isso nada mais é do que autoconhecimento. Quando você começa a observação, o processo de autoconhecimento, ele começa com a autoobservação. E a autoobservação é o melhor caminho para você começar a perceber os pontos que você precisa mudar, tá? Então, vamos continuar aqui um pouquinho, tá? E outra coisa, quando você observa o teu comportamento, você observa se você tem uma linguagem de escassez, um comportamento de vitimismo, se você tem uma linguagem muito agressiva, se você tem uma linguagem omissa, eu consigo identificar perfeitamente bem uma pessoa quando ela tem um comportamento omisso. É fácil de você identificar. Talvez para outras pessoas não. Mas a forma como ela fala, como ela se posiciona, você percebe se aquela pessoa é omissa ou não. Se ela é a agressividade. Então, existe a comunicação. Então, a forma como a pessoa fala, da comunicação dela pode ser agressiva, omissa ou assertiva. Como você tem se posicionado na sua comunicação? E isso acaba influenciando no seu trabalho. Muitas das vezes, a tua insatisfação de querer sair desse trabalho pode ser porque as pessoas te rejeitam, pode ser porque você não se sente incluído, mas você precisa observar o teu comportamento, a tua linguagem. E se você muda a linguagem, muda o comportamento, talvez não seja necessário sair do emprego. Talvez a mudança seja necessária em você primeiro. A mudança interna em você. E quando você muda internamente, o ambiente à sua volta muda também. Então, isso tudo a gente identifica onde? Identifica num processo de autoconhecimento. Então, por isso a importância de você começar o processo de autoobservação, olhando a sua linguagem, a forma como você fala, a forma como você se comporta. Tem muitas pessoas que chegam para fazer uma mentoria comigo querendo mudar de emprego. E quando, na verdade, não é a mudança do emprego, é a mudança que ela precisa fazer internamente. Ela é agressiva, ela não tem paciência, ela é intolerante, ela não sabe se comunicar, ela é tímida, sabe? E isso, na verdade, quando se alinha essas habilidades, porque a comunicação ela é uma habilidade. E quando você alinha isso, você melhora em vários aspectos. Você melhora no casamento, você melhora na relação com os amigos, você melhora no trabalho. E não necessariamente precisa haver uma mudança de carreira ou de emprego. A mudança, às vezes, precisa acontecer internamente.
Então, quando eu tirei esse tema para trabalhar hoje, foi porque isso eu estou trazendo de um estudo de caso. Eu trouxe aqui a minha vivência. O poder das palavras que você coloca pode levar você a um próximo nível. E eu não imaginava, eu coloquei como meta, mas eu não imaginava que ia ser tão rápido. Que em fevereiro eu já seria escritora, só estava esperando o livro chegar. Pensa nisso. Então, quando eu coloquei que 2022 seria o ano das oportunidades na minha vida, e está sendo. Porque eu consigo ver oportunidade em todas as situações. Até se eu for num enterro, eu vejo oportunidade. Oportunidade de conhecer uma pessoa, oportunidade de um network, oportunidade. Então, eu estou vendo oportunidade em todos os lugares. Eu pronunciei isso, eu falo e eu estou caminhando nesse processo de que este ano é o ano das oportunidades. Então, o movimento aconteceu na minha vida. Então, eu estou trazendo aqui uma experiência prática, um estudo de caso vivo para vocês entenderem que é possível com uma mudança apenas de uma linguagem. Mudou a linguagem, vai mudar a realidade, tá? A terceira dica que eu deixo aqui para você é o seguinte: descarte a raiva, o julgamento, o vitimismo e a escassez. Descarte isso. Sabe? Se você está com sentimento de raiva, com relação, sentimento, está julgando o outro, né? Se vitimizando, comece a descartar isso, porque esse tipo de sentimento vai gerar uma linguagem ruim, vai gerar uma linguagem onde você vai ficar cercada de uma energia ruim. Então, por isso que é importante você descartar a raiva, o julgamento, o vitimismo. Olha no teu trabalho, olha a tua volta. Você está julgando o teu chefe? Você está julgando teus colegas de trabalho? Você está se vitimizando? Você está com raiva da situação, da empresa, de tudo? Descarta isso. E olhe o seu emprego como uma oportunidade. Você pode até passar um tempo dentro dessa empresa, porque ciclos se fecham de forma natural, mas olha aquele emprego como uma oportunidade, desfruta. Eu aprendi essa fala, esse termo com a minha amiga Gisele, onde ela fala desfrutar. E ela faz isso muito bem. Seja em qualquer situação, ela está desfrutando da situação. E ela vem realmente assim, e eu aprendi isso com ela, eu falei, cara, eu vou aprender a desfrutar. Porque às vezes a gente fica tão tensa, fica com raiva muito rápido e se fecha para desfrutar de um momento, às vezes simples. Um momento de um sorvete com alguém, você precisa desfrutar daquele momento. E a palavra muda todo o sentido. Não, vamos desfrutar. Vamos desfrutar da oportunidade. Então, quando você começa a trazer palavras para o teu vocabulário, você muda a realidade disso. Então, descarte raiva, julgamento, vitimismo. Descarte isso. Terceira, terceira dica que eu deixo aqui para você é você ter cuidado com os pressupostos linguísticos que você fala, tá? Elinês, quais são esses pressupostos linguísticos? Primeira palavra, não. O não, o teu cérebro, ele não processa o não. Então, se você fala assim para o seu filho, por exemplo, pequenininho, não corre, porque você vai cair. O que a criança faz? Ela corre, porque o nosso cérebro não reconhece a palavra não. E o que vem depois do não, ele processa. Então, procura tirar a palavra não posso, não consigo. Procura mudar a sua linguagem. Você quer colocar uma meta? Coloque essa meta de forma positiva. Porque cada vez que você usa a palavra não, o que acontece depois dela é o que vai acontecer, certo? Então, por isso que você tem que começar a prestar atenção. Quantas vezes você usa um termo,
onde você fica ali se vitimizando, você usando um termo de escassez. Isso prejudica a tua realidade, o objetivo que você quer profissional. Outra palavra é tentar. Toda vez que você fala, eu vou tentar fazer isso, o teu cérebro já trabalha para você não realizar. Fala assim, ó, por exemplo, poxa, vamos na festa, vai ser muito boa a festa. Agora a gente vai ter agora lá na igreja o louvorzão, né? Louvorzão na roça. Vamos no louvorzão? Aí a pessoa fala assim, vou tentar. Vou tentar já pressupõe que não vai. Então você muda a palavra tentar por vou fazer. Eu decido fazer, eu vou. Então você muda para uma palavra positiva. Isso são pressupostos que vão tomando proporção na sua vida. Outro pressuposto, tenho que fazer isso. Quando você fala tenho que fazer isso, você está pressupondo que você é obrigada a fazer algo. Então, tira o tenho que, e aí você coloca eu decido fazer, eu quero fazer. Fica leve, muda completamente o sentido, tá? Outra palavra, quando você coloca o mais, né? Eu sou inteligente, eu sou esforçada, mas eu tenho uma tendência a procrastinar. Quando você bota o mais, aquela palavra depois do mais, ele vai o quê? Será mais forte. Ele anula aquela positiva que você colocou antes dela. Então, por isso é importante você estar atenta aos pressupostos linguísticos negativos, que te colocam para baixo, que não te impulsiona diante dos resultados que você quer, tá? Vamos lá para a próxima dica. Busque um processo de autoconhecimento. Você quer aperfeiçoar a sua linguagem, o seu comportamento, mudar os seus pensamentos? Busque um processo de autoconhecimento. Às vezes, sozinha, você não consegue, mas busca uma mentora, busca um profissional que te ajude nesse processo de autoconhecimento. Isso vai fazer toda a diferença para você, tá bom? E por fim, mude o seu humor com palavras motivadoras, palavras que realmente vai trazer para você a oportunidade de repensar a forma como você fala. Por exemplo, a palavra prazer, agradável, gratidão, feliz, felicidade, sorriso, desfrutar. Então, são palavras que você pode criar no teu vocabulário e acrescentá-los para que você possa o quê? Ter uma linguagem diferenciada, usar palavras motivadoras que te impulsione a pensar nisso. Quando eu criei a palavra oportunidades, o ano do extraordinário, isso começa a refletir naquilo que eu vou fazer. Porque em tudo eu consigo ver uma oportunidade, ao invés de ver um desafio, ao invés de ver uma luta. Então, eu sempre procuro mudar a minha lente para encontrar o quê? Possibilidades otimistas para que eu avance. E automaticamente, eu creio que quando eu mudo a minha linguagem, Deus usa o universo para me favorecer diante daquilo que eu co-criei ali. Assim como ele criou o mundo, né, e todas as coisas, nós somos coparticipantes com ele nessa criação. Então, nós temos também a oportunidade, o poder de criar a nossa realidade. A gente pode mudar a nossa realidade com a nossa linguagem, com o nosso pensamento, com o nosso comportamento. Então, você muda, você consegue alterar um estado emocional ruim para um estado emocional positivo, para um estado emocional bom. Então, a linguagem, ela é tudo. A linguagem, ela é tudo na nossa vida. Então, é preciso que você aprenda que a linguagem, ela faz toda a diferença. Então, como está a tua linguagem hoje? Como você está falando hoje?
A tua linguagem é uma linguagem de vitimismo? É uma linguagem de escassez? É uma linguagem negativa? Ou é uma linguagem produtiva que faz você avançar rumo aos seus objetivos? Então, fica essa reflexão hoje aqui. Essa reflexão para você pensar sobre isso, tá? Para a gente fechar aqui, vou dar a última dica, né? Desenvolva uma visão positiva sobre o seu futuro. Então, você pode desenhar o seu futuro, colocar pensamentos, sentimentos, você pode colocar a sua visão, você pode descrever o seu futuro, você pode desenhar o seu futuro, você vai fazer um quadro do seu futuro, colocando sentimentos, colocando as emoções, colocando o que as pessoas estão dizendo para você a respeito da tua conquista, sabe? Colocando a tua visão positiva de futuro, como você descreve, qual é a cor de tudo isso que você está utilizando. E isso pode trazer o quê? Te aproximar da realidade. Então, você não precisa ficar nesse emprego que você está, nesse lugar que você está, de forma insatisfeita. Você não precisa. Você pode mudar essa realidade. Com a sua linguagem, você consegue mudar a sua realidade. Assim está a prova aqui, ó. A prova, gente, que é possível. Sabe? Então, eu estou trazendo esse tema para vocês. O poder da linguagem afeta os teus resultados. Então, pensa nisso. Pensa que você está ali e que você pode mudar os teus resultados com apenas uma mudança de linguagem, tá?